Boa noite, pessoal. Noite, porque agora à noite vocês devem estar assistindo esse vídeo à tarde, mas enfim, a hora que for, sejam bem-vindos. Meu nome é Júnior Maia, sou formado em gastronomia, tenho pós-graduação em cozinha clássica francesa e hoje a gente está aqui para trabalhar com panificação. A gente vai fazer esfirras de frango e também vamos fazer bauru de queijo e presunto, tá bom? Vou mostrar para vocês os ingredientes que a gente vai usar para massa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui a gente tem 350 gramas de farinha de trigo. Aqui a gente tem 8 gramas de fermento, 200 ml de leite, 50 gramas de margarina, um ovo, 10 gramas de açúcar e 4 gramas de sal. Antes da gente começar essa massa toda que a gente vai fazer daqui a pouco, que vai ser uma meleira, mas é uma meleira boa que a gente vai fazer para desenvolver esse glúten, entender melhor sobre isso, vamos lá para a cozinha que a gente vai dar uma olhada em como fazer para cozinhar o nosso frango, que vai ser o recheio da nossa esfirra. Vamos lá? Então, pessoal, agora a gente vai fazer o nosso franguinho. Vamos fazer um franguinho já bem temperadinho, bem gostoso, para que a gente não tenha que fazer mais tempero nenhum antes de colocar como recheio. Já estou fazendo junto primeiro o do frango, da nossa esfirra, e já estou deixando esse mesmo frango para recheio da nossa coxinha. Então não vamos jogar fora o caldo do frango que a gente finalizar, porque a gente quer esse caldo para a gente fazer a nossa massa de coxinha, tá bom? A receita da pasta de tempero está dentro da apostila de vocês, mas a gente tem aqui nesse temperinho aqui a gente tem uma cebola média, 50 ml de azeite, um quarto de pimentão verde, 100 ml de polpa de tomate, 3 dentes de alho, sal aí a seu gosto. Eu prefiro nem colocar inicialmente, prefiro colocar já na preparação. Uma colher de chá de pimenta, uma colher de chá de cominho, 10 gramas de salsa e 15 gramas de hortelã miúdo, né? E a gente bate simplesmente tudo no liquidificador. Tenho aqui também já 1 kg de frango, eu dobrei a quantidade justamente da pasta de temperos, porque eu estou colocando 1 kg de frango e não a quantidade que eu coloquei para vocês para cada salgado de 500 gramas. O óleo, que é para refogar um pouco tanto essa nossa pasta de temperos quanto também o nosso frango, e água que a gente vai precisar para cozinhar o frango na nossa panelinha de pressão. Vamos ligar aqui o fogo, que não liga. Óleo, 30 ml de óleo no máximo já é o suficiente, tá, gente? Deixa ele aquecer um pouco na panela, a panela de pressão demora um pouco para aquecer. Já vou colocar a nossa pastinha. Para dar uma refogada. Tem um cheiro maravilhoso essa pastinha, gente. Vocês podem fazer com ela carne de panela tranquilamente. O frango já sai bem cozidinho, dá para recheio salgado, dá para fazer para casa. Fazer com batata fica uma delícia. Mostra aqui como tá lindo isso. Ó, aqui tá nossa pastinha de tempero que ainda não começou a cozinhar, mas já tá com um cheiro maravilhoso. Já já eu mostro pra vocês novamente. Agora, pessoal, a gente vai colocar, dá uma olhadinha como já tá aqui, ó. Agora a gente vai colocar nosso franguinho nessa pastinha de temperos, né, que já tá refogando, já perdeu todo aquela acidez, né, que ela tinha. Então a gente vai colocar o frango agora nessa pastinha. Ele vai soltar um pouco de água.
Já já então a gente vai virar esse frango novamente de lado, né? E aí depois que a gente fizer isso, a gente volta. Bom, pessoal, como eu falei, dei uns 5 minutinhos, agora eu vou virar todo ele de lado. Um lado já vai estar mais cozidinho. Isso é só para dar uma selada no frango, para ele ficar mais apetitoso, para ele ficar mais suculento, né? Então a gente sela o frango para ele ficar mais cheio da própria água, de tempero dele mesmo, né? Ficar mais saboroso, tá certo? Então a gente vira todos um a um. Agora a gente vai colocar água, né? Já que a gente tá... Não vamos colocar muita água, porque a nossa intenção não é ensopá-lo tanto assim, né? A gente vai colocar água mais ou menos uma quantidade que chegue a quase cobrir o frango. Vamos deixar ele começar a ferver novamente e a gente já a gente volta para pôr o sal. Agora, pessoal, a hora do sal. Eu vou colocar mais ou menos umas 10 gramas de sal, tá certo? Aí a gente não pode colocar muito pouco sal porque é um salgado, né? Mas a gente também hoje está num pensamento de saúde, a gente precisa pensar na saúde, a gente não pode também colocar tanto sal assim. E além disso, no final a gente pode corrigir esse sal. Vou tampar agora a panela, tá? E quando ela pegar pressão e ela começar a ferver e a gente ouvir que ela está começando a pegar pressão, a gente vai contar 40 minutos, volta e vê se ela já está legal, se ela já está no ponto certo, se ela está molinha como a gente precisa, para que a gente utilize ela como nosso recheio salgado, tá certo? Então, pessoal, a gente já passou pelos ingredientes da massa, que a gente já sabe o que a gente vai utilizar, também está na apostila de vocês. A gente já passou pelo frango que está cozinhando, né? A gente vai agora para a massa. Tem algumas coisas importantes que a gente precisa saber sobre massa de pão antes de começar a fazer, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar em glúten. Glúten é a proteína do trigo, né? E a gente precisa desenvolver esse glúten que vai se transformar numa rede, e essa rede precisa ser uma rede fixa para que o fermento possa agir e o nosso pão possa crescer bonito, né? Não fure, não murche, né? Então a gente tem que ter alguns cuidados para isso. Primeiro, para a gente desenvolver esse glúten, a gente precisa de sovar bem a massa e a gente precisa de sovar bem tanto a farinha de trigo junto com o leite. Isso já faz com que a gente desenvolva o glúten, né? Mas não é só isso, né? Uma massa geralmente de pão é uma massa rica, a gente está tratando de uma massa rica a partir do momento que a gente tem farinha, fermento, sal e água, a gente já produz um pão. Tudo que vem a partir disso é enriquecimento desse pão, e nesse caso a gente tem bastante enriquecimento para esse pão aqui. A gente tem que ter cuidado com alguns ingredientes, por exemplo, o sal. O sal, ele é perfuro cortante, ele não derrete imediatamente. Então a gente vai tentando formar essa rede de glúten, esse sal vai cortando a nossa rede, né? Então a gente só vai usar ele depois que a gente tiver com glúten já desenvolvido. Assim também como a gordura. No caso, a gente está utilizando a margarina, né? Como essa gordura, então a gente tem que ter muito cuidado, a gente não pode colocar ela inicialmente. A gente vai ver, inclusive, quando a gente estiver fazendo a massa da empada, que a gente vai utilizar só a pontinha dos dedos, porque a gente vai estar fazendo o processo contrário, a gente não pode desenvolver esse glúten, tá certo? Então agora não, agora a gente precisa desenvolver muito esse glúten. Qualquer lugar que essa margarina, essa manteiga, essa gordura
seja óleo, seja azeite, seja manteiga, seja margarina, cair, ela vai fazer uma película no trigo e não vai deixar esse glúten desenvolver. Então não é o que a gente quer. Então a gente também vai colocar o sal e a gordura para o final, tá certo? Vamos começar então colocando aqui a nossa farinha, né? A gente tem 350 gramas de farinha, nosso fermento, que é um fermento seco, aquele desidratado, o açúcar, que não tem o mesmo papel que o sal, porque na verdade ele, além de alimentar nosso fermento, ele vai ajudar a dourar nosso pão, né? Então ele é completamente benéfico, não podemos perder nada. E aí agora vem o leite, que a gente já pode colocar até o ovo dentro do leite e colocar já tudo junto. E começar a nossa sopa. Primeiro a gente mistura, obviamente, né? Tem que sovar com força, não pode ter preguiça, não pode ficar com pena da massa que está grudando nas mãos, tem que aceitar, porque pão é isso mesmo. A gente vai percebendo que o glúten vai se desenvolvendo, porque você vai percebendo que ele mesmo vai limpando todo o fundo da sua forma. Você percebe que ele vai juntando tudo, inclusive nas suas próprias mãos, que ele vai grudando também. Você vai percebendo que ele está se desenvolvendo, porque o glúten ele é elástico e ele é pegajoso. Então você percebe assim que na realidade você está conseguindo desenvolver bem o glúten da sua massa. Eu vou sovar essa massa aqui desse jeito, assim, ó, sempre dobrando e amassando, sem parar. Dobrando e amassando com força, ó, utilizando até a parte de baixo das mãos. O que tiver nas mãos a gente tira e repõe. Nossas mãos são sempre limpas, porque cozinheiros precisam estar com as mãos limpas, né? Então a gente vai sempre nesse percurso, né? De dobrar e amassar. Dobrar e amassar. Eu vou fazer isso por uns 30 minutos. Já já a gente volta. Gente, então, pedi perdão primeiro, quando a gente foi dar pausa nesse vídeo, eu disse 30 minutos que eu ia ficar fazendo isso, mas não precisa tanto assim não, tá? 10 minutinhos sovando a massa, porque o que eu quero é desenvolver o glúten. Então 10 minutinhos é tempo suficiente, agora 10 minutinhos com força do como eu tô fazendo, sem parar. Se for conversar, é conversar e sovando a massa sem parar. Desenvolvi meu glúten, eu tô vendo que eu limpei muito do lugar onde tá. E tem também, ó, coloco o dedo, tiro rapidamente. Quanto mais rápido ele volta, mais bem desenvolvido tá meu glúten. Tá certo? Vamos agora adicionar, já que eu desenvolvi já meu glúten, eu vou adicionar então meu sal. E vou adicionar também a minha gordura, que nesse caso é margarina. Gente, usar sempre margarina com 80% de lipídios, tá certo? Nunca esquecer isso. Geralmente a Qualy, a Delícia Supreme ou a Vigor, tá bom? Aqui, como eu já desenvolvi o meu glúten da minha massa, o que eu vou fazer? Eu vou sovar apenas para que ela absorva todo esse sal e essa manteiga. Depois que eu perceber que não tem mais nem sal nem manteiga na minha cuba, significa que a massa vai estar pronta, tá certo?
É isso. Então, pessoal, percebem que toda a manteiga e todo o sal que eu tinha jogado aqui dentro já foi absorvido pela massa. A minha massa já está bem homogênea, bem linda, olha para isso, que coisa maravilhosa. Agora eu vou colocar ela aqui bem quietinha. Vou cobrir ela com plástico filme. Vou cobrir ela com plástico filme aqui dentro mesmo de onde eu solvei. E vou deixar ela descansar um pouquinho por 5 minutos. Desculpa, eu vou deixar ela descansar um pouquinho por 30 minutos. Ou até dobrar de tamanho. Como a gente mora num lugar que é bastante quente, essa massa deve dobrar de tamanho antes dos 30 minutos. Aí já está na hora da gente trabalhar com ela. Tá bom? Ó, pessoal, nosso franguinho tá pronto. Acabou de ficar pronto. Delicioso. Ó, quebrando. Tem gente inclusive que faz o que? Ó, olha aqui. Perfeito, molinho. Cozinheiro precisa provar. Cozinheiro precisa provar o que está fazendo. É importante a gente saber o que a gente está fazendo, tá? Não é ruim não, é correto. O frango tá uma delícia, a gente vai deixar agora ele esfriar pra gente desfiar e fazer as esfirras, tá bom? Já já a gente volta. Eu acho que ela gravou na hora que eu tava consertando aqui. Tá, vamos lá. Peraí, tá louco, é? Você quer editar? Então vai. Não, dá. Tá pausa aqui. Não, é pausa. Cancela não. e começa de novo. É. Então, pessoal, tô de volta. Nossa massa, ó como tá linda, enorme. Cresceu pra caramba. Vamos então fazer o que agora? Desencher toda ela. Tirar todo o ar que ela tem. Ó, tá bem lisinha. E eu vou dividi-la em duas. Até com a ajuda de uma balança. Vou ver quanto é o peso total dela. 655 gramas. Eu vou dividir em duas de 327. 327, eu acho. Uma vamos fazer esfirras e a outra vamos fazer os baurus, tá bom? Então, vamos começar as modelagens. Muito bem. Então, pessoal, vamos começar modelando o bauru, né? A gente tem aqui, ó, queijo e presunto, né? Que vai ser o nosso recheio. Nossa massa e farinha de trigo que a gente precisa pôr na mesa para que ele não grude, né? A gente vai precisar abrir essa. O meu interesse nesse momento é abrir um retângulo de massa, né? Então eu vou colocar essa massa no centro, uma massa que como ela tá molinha, a gente vai dar uma enfarinhada só na superfície, nada de agregar a massa completamente, né? Só para soltar mesmo. E eu vou abrir um retângulo de massa, né? Em formato de um retângulo.
Para melhorar meu retângulo, eu posso com os dedos, ó, fazer umas pontinhas nas pontas. Ó, tem uma rasgadinha aqui, mas não tem problema. Se ele grudar muito no rolo, a gente pode passar um pouco de farinha em cima, tá bom? Mas estende. E aí sim, a gente vai colocar o queijo e o presunto. Vamos começar pelo queijo. A quantidade de queijo vai de acordo com a pessoa, vai de acordo com o cliente, vai de acordo com a necessidade, vai de acordo com o gosto. Eu posso colocar bastante queijo, mas eu posso colocar também pouco queijo. Tem clientes que preferem com pouco queijo mesmo, né? Mas esse aqui vai com bastante queijo. Só porque eu falei, o queijo quebrou. E presunto. Uma curiosidade é que isso no Rio é chamado de joelho, né? Aqui é chamado de bauru. E agora eu vou fazer o que? Eu vou enrolar ele de lá pra cá. Pausa. Então vamos enrolar como um rocambole, como eu falei, né? Mesmo quando chega na parte, e principalmente quando chega na parte do queijo e do presunto. Mas a gente deixa sempre essa partezinha, ó, chega aqui. A gente sempre deixa essa partezinha aberta para que a gente possa molhar, para que essa massa cole e não abra novamente, né? Agora a gente termina de fechar, cola, deixa ele todo certinho e aí sim a gente vai para os cortes, que vai depender do tamanho que a gente quer. Aqui é a para, mas a gente come assim mesmo. E os nossos salgadinhos que a gente pode fazer, por exemplo, 4 dedos, né? Ó que lindo. 4 dedos. Ó. 4 dedos. Aqui eu nem vou cortar. Bom, agora a gente vai colocar ele num lugar mais quentinho, onde não passe vento, fechadinho, para que ele descanse 40 minutos e já já a gente volta para fechar as esfirras. Então, galera, preparados agora para fechar nossa esfirra. Ó, pesei cada massinha, porcionei em 70, 71 gramas, deu 4, mas na massa de vocês completa vai dar o quádruplo disso, né? Eu fiz uma massa menor porque aqui em casa não justifica a gente fazer tanta comida, tá bom? Então vamos começar a fechar nossa esfirra como? Primeiro a gente vai fazer uma bolinha na mão mesmo, como se fosse um brigadeiro, né? Depois a gente vai ajudar com um pouco de farinha na mesa, para que ela não grude. E vamos abri-la. Como abri-la? A gente tem uma técnica bem mais fácil, ó. A gente faz uma cruz
e desce os montinhos. 1, 2, 3, 4. A gente já tem quase o formato de uma bola, né? E aí a gente vai abrindo. Não se importe dessa bola ficar perfeita, nesse caso, dessa esfirra, né? Mas o mais próximo do formato de uma circunferência que você conseguir, melhor, tá? Como se a gente estivesse abrindo uma pizza. Aqui no meio eu vou colocar meu recheio de frango, aquele recheio delicioso que a gente fez. Bota bastante, para o cliente não sentir falta. E agora eu vou pincelar a ponta da minha esfirra, porque eu quero fechá-la completamente. E para finalizar, eu vou fazer 3 pontas, ó. 1, 2, 3. E aí eu vou juntar 2 dessas pontas e vou fechar a minha esfirra de ponta a ponta. E depois o final. Botar meu recheio para dentro, temos que ter cuidado com ele. Desgrava tudo, eu fiz uma loucura. Então, pessoal, vamos começar então a fechar nossas esfirras. Já porcionei as minhas massinhas em mais ou menos 70 gramas. Olha aqui na balança, 71 gramas mais ou menos. Posso fazer uma bolinha com ela, como se fosse uma bolinha de brigadeiro. Vou colocar aqui em cima de onde eu já coloquei bastante farinha de trigo, para ela não grudar. Posso botar um pouco em cima para não grudar no rolo. Vamos abrir uma bolinha mesmo, né? Fazendo uma cruz, descendo os montinhos, ó. Fazendo uma bolinha, para cima, para baixo, do meio para um lado, do meio para o outro. E vou fazendo uma bolinha. Com essa bolinha, eu vou colocar meu recheio de frango. Bastante recheio para o cliente não reclamar, né? Aí eu vou agora untar as pontas da minha massa para que elas grudem, né? Vou fazer 3 pontas, 1, 2, 3, e vou unir essas pontas, ó. E aí sim eu fecho as laterais. Fecho bem fechadinhas, porque senão no forno ela abre, tá, gente? Então, cuidado com isso. Essa esfirra é um modelo de esfirra síria mesmo, né? É um modelo de esfirra mais tradicional. Agora eu vou fechar uma outra como a gente fecha aqui no Brasil, que é mais ou menos, que é exatamente a mesma coisa, só que a gente utiliza da parte contrária, né? A gente começa da mesma forma, abrindo uma bolinha, né? Ou algo parecido com a bolinha. Colocar bastante recheio de frango, da mesma forma que a gente fez com a outra. Vamos lembrar também de passar uma água nas pontas para elas colarem, né? Que é a nossa intenção. Tirar esse recheio aqui do meio. Então, passar água aqui nas laterais.
Agora a gente faz nossas 3 pontinhas pra gente se basear e juntamos essas 3 pontinhas. 2, mais uma, 3, e a gente fecha a nossa esfirra. Qual a diferença dessa esfirra para a anterior? Praticamente nada, se eu não virar ela e pincelar com ovo, que é o que a gente faz aqui no Brasil. Ok? Então, vou terminar com essas esfirras aqui, que são poucas. Daqui a 40 minutos a gente volta para ver como é que ela tá bom? Então, pessoal, 40 minutos depois, olha os nossos pãezinhos todos inchadinhos, todos crescidinhos. Agora falta a gente com um pincelzinho de silicone, que é um pincelzinho mais delicado. A gente vai trabalhar com o ovo inteiro, só misturei a gema e a clara. Vou pincelar todo ele por cima. Depois que eu pincelar, eu posso escolher o que eu posso colocar por cima. Combina várias coisas. Eu vou colocar um pouco de queijo parmesão ralado e vou colocar também um pouco de orégano, mas podem ser outras ervas, podem ser outros queijos, pode ser uma semente de papoula. Um pouquinho de orégano para dar uma cor. Agora, com muito cuidado, a gente vai levar para o meu forno, que já está aquecido há 10 minutos. Galera, vamos ter cuidado nessa hora de colocar no forno, tá? Forno sempre pré-aquecido, abrir rapidamente, fechar rapidamente para não ter muita troca de calor. Depois dos pães lá dentro, não deixar forno aberto, tá bom? E não dar tombo na assadeira na hora de colocar. Ter muito cuidado com isso, tá certo? Vamos lá? Pronto. Agora a gente vai deixar eles assarem por mais ou menos no forno aqui de casa, a 180 graus, eles assam uma média de 10 minutos, desculpa, de 20 minutos. Mas cada forno é um forno. Então eu prefiro que vocês verifiquem, dependendo da quantidade que vocês estão colocando no forno, o tempo que ele vai ficar no forno, né? Porque ele vai mostrar quando ele estiver dourado. O pão, quando ele doura, ele já está pronto, ele já está assado, né? Se ele estiver no forno baixinho. Então vamos lembrar sempre disso, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para ver eles assadinhos, tá? Vamos ver então como ficaram os baurus. Ó que lindos. Já vamos aproveitar para colocar as nossas esfirras, que também já são as que são pinceladas, já foram pinceladas. Vamos levar agora para a mesa. Nossa. Estão com a cara linda, não estão? Vamos ver como é que ficou?
Vamos pegar esse que tá mais bonito. A gente pode tirar as aparas se a gente quiser deixar ele mais bonito. Mas não vamos deixar ele comer. Olha só o meio. Olha esse recheio. Tá vendo a fumacinha? Delicioso. Pegar um guardanapinho para deixar vocês com vontade de fazerem também, ó. Façam aí que vocês vão gostar. Ficaram prontas as nossas esfirras. Fizemos alguns formatos diferentes, como esse aqui em formato de trouxinha. Ó. Nossa esfirra brasileira. O ovo deu uma grudadinha ali embaixo. Essa aqui eu vou deixar pra gente experimentar. Mais tradicional. Agora vamos partir para ver se tá legal. Olha só isso. Tá vendo a fumacinha? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Fiquem com Deus.